está aqui com uma convidada muito especial, que é a Regiane, que ela vai trazer aí para a gente explicar um pouquinho melhor do que o que é o selo Amiga da Mulher, que apesar de ser um selo do governo federal, é um selo que está totalmente do governo estadual, é um selo que está totalmente ligado aí à nossa lei, que é uma legislação federal, que ela altera a CLT, que é a Consolidação de Normas do Trabalho. A gente se conheceu no domingo, a Regiane foi super aí, abraçou a gente, amarrou a agenda e está com compromisso, por isso que ela vai entrar falando. Nós conhecemos ela na caminhada contra a violência da mulher, que aconteceu, foi feita pelo governo, pela prefeitura e em parceria com o grupo Mulheres do Brasil também, do núcleo do Rio e de Niterói, que é o grupo que nós aqui, muitas mulheres, fazemos parte, e depois eu explico um pouquinho mais para vocês. Quem está realizando é a Conexão Talento, a Mari está aí representando, eu também nome. É o Grupo Mulheres do Brasil, a gente também vai estar transmitindo no nosso núcleo de Niterói. Eu também faço parte do núcleo de empreendedorismo, aí, Regiane, do Mulheres do Brasil, depois a gente vai ter muito para trocar. E em parceria com Somos Empreendedoras, que é um grupo de mulheres empreendedoras aqui também da nossa cidade, que é um grupo incrível, e tem muita troca também, tem muitas aí integrantes que vão fazer parte. Eu vou partir aqui para o final e dar a fala para a nossa querida Regiane. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, que aí depois já está entrando direto no vídeo. Regiane, seja muito bem-vinda. Obrigado, Ana. Inclusive, deixa eu já aproveitar e te falar, senão eu esqueço. Pode ser que depois que eu saia, outras mulheres entrem, então depois, se você quiser apresentar o vídeo novamente, fica à vontade, tá? Claro, claro. Faço isso, então, no final eu repito de novo. Sim. Boa noite a todas e todos, que eu estou vendo que tem rapazes aqui também presente. Meu nome é Regiane Ribeiro, eu sou pedagoga por formação, produtora de eventos, cerimonialista, organizo eventos e hoje estou atuando na coordenação de qualificação profissional e acesso à educação da Secretaria de Estado da Mulher. É um prazer fazer parte da Secretaria de Estado da Mulher, da Superintendência de Autonomia Econômica, e é um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho sobre o selo Empresa Amiga da Mulher. O selo Empresa Amiga da Mulher foi um selo pensado para as mulheres, através da Lei 9.173, da Tia Ju. É um selo que nós criamos para que ele seja conferido anualmente para as empresas que comprovadamente contribuem com ações e projetos de promoção e defesa aos direitos da mulher no estado do Rio de Janeiro. É um selo que tem 13 pré-requisitos para serem cumpridos pelas empresas, mas eles são facilmente entendidos na leitura deles. Não é nada absurdo que não possa ser cumprido pela empresa. É desde uma roda de conversa, uma palestra, uma conscientização para as mulheres. Vem com um incentivo para a contratação de mulheres e para que as mulheres cresçam, alcancem novos cargos dentro da empresa. A gente sugere que sejam feitas capacitações, orientações, sempre pensando no selo como uma proposta para enaltecer e valorizar as mulheres do seu negócio. O selo vai ser conferido às empresas anualmente, tem porcentagem. Então, uma empresa pequena ou que faz poucas ações já pode ganhar o selo, porque a gente está com percentuais a partir de 50%, 70% e 90%. Praticamente todas as empresas que se inscreverem ganharão um selo a partir das ações apresentadas, seja com 50%, 70% ou 90%. O importante é que as empresas já estejam fazendo ações e pensando ações para as mulheres. É um jeito carinhoso que a gente criou, que a Tia Ju criou na lei e nós colocamos em prática, de que as empresas valorizem as mulheres, é um incentivo a mais. Esse incentivo, nesse primeiro momento do governo do Estado, ele vem sem nenhuma remuneração, sem nenhuma monetização, sem nenhuma isenção de impostos. É como uma valorização mesmo, e é para as empresas iniciarem sem que haja um incentivo. Iniciar porque tem que iniciar. Porque se tem mulheres dentro do seu negócio, o importante é que valorize, que coloque, que enalteça, porque as mulheres sempre estiveram na base, fazendo na base. Mas por que não alcançar novos cargos se nós sabemos que somos competentes para isso? Então, o selo ele vem com esse gostinho de valoriza, coloca no lugar certo, conscientiza, orienta e, ao mesmo tempo, dialoga para que o crescimento da empresa seja cada vez melhor, porque ele tem que começar de algum lugar, que comece através do valor dado à mulher. Então, esse é o objetivo principal do selo.
São 13 pré-requisitos a serem cumpridos dentro disso tudo que eu já falei, de conscientização, roda de conversa. As inscrições encerraram, né, inicialmente no dia 10 de dezembro, mas aí a gente fez um chaveco aqui, conversou ali e chegamos a um acordo e estendemos essa inscrição. Nós já temos um número considerável de empresas que estão inscritas, mas nós estendemos as inscrições até o dia 30 de janeiro, para que alcance mais empresas. Então, assim, eu já fico muito contente com a oportunidade de falar aqui hoje, porque a possibilidade de alcançarmos mais empresas é sempre um ganho para a gente, é muito importante. Por nós, todas as empresas do Rio de Janeiro estariam cientes desse selo, mas é que o alcance precisa ser nesse diálogo, nessa troca, e como no meio do caminho nós tivemos o mês da mulher empreendedora, então acabou não conseguindo que a gente chegasse ao máximo de empresas, e ainda assim nós temos bastante empresas inscritas, então eu fico muito contente. Como pudemos prorrogar o prazo, eu fico ainda mais contente de chegar a mais pessoas. Muito obrigada desde já a todos vocês que estão aqui ouvindo. Espero vocês por WhatsApp ou por e-mail fazendo as suas inscrições. E muito obrigado, Ana Carolina, muito obrigado, Mari, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho do selo. E aí, só para fechar, senão eu esqueço, é muita coisa, nós temos a entrega, né, dessa premiação que vai ser feita em março, no Palácio Guanabara, com a presença do nosso governador. Qual é o papel, né, do governo na inserção desse selo? Nós vamos enaltecer essas empresas, serão divulgadas nas redes sociais do governo do Estado. Nós vamos enaltecer e valorizar as empresas que estiverem fazendo parte desse projeto. E como eu falei, nesse momento, esse primeiro momento, é só para a gente startar, como a gente começou esse processo. Como eu falei agora há pouco, um bebê sem verba é para startar, para a gente começar a valorizar. E uma coisa que eu tenho falado para muitas empresas que têm entrado em contato comigo, Rê, eu tenho muitas mulheres na minha empresa, mas e essas ações, como é que eu faço? Comece elas agora. Planeje para que 2024 você já inicie com essas ações. Mesmo que hoje você não tenha, começa, planeja, escreve, coloca no papel e inicia. Inicia em janeiro de 2024, para que em março, quando você receber a premiação, você já esteja com isso efetivamente acontecendo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. O importante é que inicie, que a gente quer que aconteça, que elas verdadeiramente estejam sendo valorizadas dentro do seu negócio e que elas verdadeiramente estejam sendo acolhidas. Esse é o objetivo principal do Selo Empresa Amiga da Mulher. E aí a gente já tem um contraponto que depois eu posso ir contando no particular para cada um de vocês, que nós temos um aplicativo chamado Rede Mulher, que é um aplicativo de prevenção à violência, e esse já é um ponto que pode ser colocado como um plusinho assim para você concorrer ao selo, porque se você aderir ao Rede Mulher, a divulgação do aplicativo do Rede Mulher dentro do seu negócio, você já está trabalhando, pensando políticas públicas para a mulher do seu negócio, para que ela tome ciência, para que ela não passe por nenhuma situação de violência, e se um dia ela vier a passar, ela tem um aplicativo à mão, porque é a sua empresa, porque o seu negócio comunicou a ela e passou para ela essa informação. Porque o aplicativo também é um aplicativo que começou um bebezinho e que tem tido um alcance muito bom, é um aplicativo muito completo. E quem tiver interesse, Regiane, eu não tenho nenhuma ação, mas eu fiquei interessada no aplicativo Rede Mulher. Eu te passo as informações e aí a gente já é um start para que o selo seja adquirido. É isso. Gente, que mulher incrível, que ser incrível, né? Que iniciativa maravilhosa a gente poder estar aqui falando. Nós mulheres, a gente está vendo essa luta, né? Lutar sem verba mais ainda, lutar por mais mulheres. Eu trago depois, no início da apresentação, Regiane, depois a gente divide sobre isso um contexto um pouco histórico, e quando a gente começa a ver dados, né? Da quantidade de anos que a gente levou para poder conseguir determinado tipo de direitos, e a inserção, e essa preocupação agora, apesar da inserção no mercado de trabalho, né, eu trago alguns dados que ainda são chocantes no ano de 2023, como você trouxe, dizendo que o ano de 2022 também foi um marco para vocês, e um marco que traz uma versão positiva aí para esse selo. Assim, a gente está muito animada, a Conexão já vai se inscrever, e eu tenho certeza
que muitas empresas que estão aqui hoje vão se inscrever também, e a gente está montando um plano de apoio. Nós, como RH, eu aqui na qualidade de compliance, e as consultoras também de RH de treinamento para a gente fazer. E o que eu achei mais legal na sua fala, quando a gente trocou até mesmo antes daqui, que você falou, começa hoje. E é isso que a gente traz quando a gente fala do ISD, quando a gente fala do compliance, comece as ações hoje, vamos fazer hoje, Isso. e vocês darem essa oportunidade para as empresas se adequarem, né? Se inscrevem e planejem. Isso vai precisar ser averiguado, comprovado, tudo dentro dos requisitos do prevê a lei, mas eu acho que dá essa oportunidade de quem ainda não tinha nenhuma ação ou que estava pensando, porque muitas vezes a gente sabe que a empresa tem as ações, mas não estão claras, documentadas, não estão publicizadas, divulgadas dentro da própria empresa, né? E aí, quando você para poder analisar isso, você consegue enxergar o quão potencial, quão potente é isso tudo. Amei. Quer que eu passe o videozinho? Sim, por favor. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai passar um vídeo e depois a Regiane complementa aí no final. Tá sem som? Tá sem som, Carol. Tá, pessoal? Tá. Tá. Mari, me ajuda aqui, como que eu faço para poder botar o som, por favor. Um minutinho, pessoal. Que eu consigo ouvir daqui, né? Mas você tá muda. Vou compartilhar aqui para você. Ah, muito obrigada. É aquela coisa do quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, tá ajustando. É porque com o som, tudo que eu falei, né? Literalmente tudo que eu falei vai ser passado no vídeo, mas uma explicação tão bonitinha, tão completa, né? Que eu considero que é sempre importante. Eu sempre brinco que eu nem preciso falar, o vídeo fala por si só. A gente fala porque a gente gosta de falar, né? E completa as informações, um completa o outro, mas o vídeo é bem completinho. Não, e é importante, eu O acho, selo também, né? empresa O vídeo, esse momento de complemento de fala. Tá dando certo aí, Mari? amiga Vocês da estão mulher ouvindo? Não. Não? Não, a tela tá passando nada, não. Eu tô ouvindo você, mas o vídeo não. O vídeo não. é uma Mari, tenta rodar de novo, porque eu acho que estava saindo o som sim. Tava? É. Calma aí. certificação concedida pelo Passa aí, governo do Manu, estado tudo do bem? Assim, Tá? Rio de Janeiro, tá. as empresas que contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher. Confirmando o trabalho transversal entre as pastas do governo, o selo foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tá dando Serviços certo? Eu só tô e pela tendo Secretaria conteúdo, da não. Mulher. Para Para mim, a não tá concessão passando do nada selo- na tela. É, Eu até botei meu Tá. microfone no mudo, que eu falei, se eles estiverem ouvindo, eu vou Calma ficar aí. quietinho. tá. Deixa eu Eu tirar tô aí. ouvindo aqui. Tá ouvindo, Manu? Eu tô. Ah, meu Deus. Compartilhar. Bom, que bom, então. Eu não tô vendo nem ouvindo nada. Agora vocês estão vendo alguma coisa? A empresa deve Eu estou vendo a tela do seu computador, mas Estou não vendo a estou. tela do Canva. Isso, a tela do Canva que eu estou vendo. Deixa eu parar de compartilhar, é melhor, Mari? Tá. Vou parar de compartilhar por aqui e pronto. E aí ver se você consegue por aí, por favor. De repente podia estar dando alguma incompatibilidade. Vocês conseguem ver minha tela do Canva? Assim. Agora sim. Estão vendo o vídeo? Sim, ouvindo também, Mari. Muito O obrigada. selo Empresa Amiga da Mulher é uma certificação concedida pelo governo do estado do Rio de Janeiro
as empresas que contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher. Confirmando o trabalho transversal entre as pastas do governo, o selo foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e pela Secretaria da Mulher. Para a concessão do selo, a empresa deverá cumprir requisitos aderindo a uma carta-compromisso com ações que visem a promoção e defesa dos direitos da mulher. Entre eles, incentivar a participação em cursos de capacitação, a permanência no emprego, ter protocolos de saúde, integridade física, emocional e fomentar ações que promovam a dignidade delas no trabalho, além de palestras de combate ao assédio. A lista completa dos requisitos está no site da Secretaria de Desenvolvimento. O selo terá 3 categorias: bronze, prata e ouro. E as 2 secretarias vão nomear uma comissão avaliadora que vai acompanhar toda a documentação entregue. As inscrições começam agora em outubro e seguem até dezembro. Em seguida, começa o período de avaliação, terminando com a divulgação dos resultados e a entrega das premiações, em março de 2024. Iniciativas como essa reafirmam o compromisso do GovRJ em investir na promoção e defesa dos direitos das mulheres. Muito legal mesmo, Regiane, o vídeo, ele é autoexplicativo, né? É importante para a gente poder estar passando. Hoje, agora eu aproveitei esse momentinho para dar uma olhadinha aqui. A gente já tem, além da Conexão Talento, que tá, Márcia também está aí ouvindo, a gente já tem a Andréia da Papel Semente, a Flávia da Experta e a Thaís da Print Mil, que são empresas que com certeza vão estar super aí na adesão desse selo, elas também estão ansiosas para ouvir a gente falar, então a gente já tem esse movimento aqui nascendo e a gente quer trazer o maior número de empresas, né, o nosso compromisso da cidade de Niterói para a gente firmar esse compromisso. Eu fico muito contente com a possibilidade de termos mais empresas participando. Eu fico muito contente de verdade de poder participar aqui com vocês. E é isso, vamos lá. Estou aguardando todos vocês, com as inscrições. Você falou, Ana, que você está reunindo um time para tirar as dúvidas, né? Se houver dúvidas e você precisar da minha ajuda, pode me chamar, a gente pode marcar um outro bate-papo, não tem problema nenhum, não. O que a gente puder fazer para ajudar, seja através de um áudio ou de uma ligação, a gente consegue para poder tirar as dúvidas, porque surgem dúvidas. É autoexplicativo, mas também pode surgir uma dúvida ou outra, ou querer uma sugestão ou outra. O importante é, como eu falei, a gente começar. E eu fico muito contente de poder participar dessa reunião e falar um pouquinho do selo. Muito obrigada. Maravilhosa, agradeço a disponibilidade aí, que eu sei que você está correndo, que tem que ir lá, que tem premiação hoje. Ela já deu spoiler aqui para a gente. Hoje tem uma premiação importante acontecendo. Mari, você tira uma foto só da gente para a gente registrar esse momento. E, Regiane, a gente já estou com o seu contato, pessoal, para vocês que estão ouvindo, ela é super acessível de verdade, ela vai, ela responde, ela dá o suporte, porque às vezes na hora da prática mesmo, né, a gente vai ficar com dúvida, essa ação, ela vai se enquadrar, ela vai se encaixar, esse planejamento, ele vai estar adequado, como a forma e a modalidade de fazer, então a gente vai estar aqui na Conexão Talento, firmando esse compromisso de estar apoiando vocês, empresas, e aí agora a Regiane aí se colocando à disposição também, muito bom isso. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o meu... Posso deixar, Ana? Por favor, por favor. Vou deixar o e-mail do selo, tá? Para vocês entrarem. O contato pode ser por lá. E vou deixar o meu telefone também. Caso tenha alguma dúvida, tanto por e-mail. No e-mail vocês já vão receber o PDF do selo, a carta convite, porque nós temos uma carta convite assinada pela secretária, né? Pela Heloísa Aguiar, e pelo secretário da Secretaria de Desenvolvimento. Nós temos uma carta convite por eles, nós temos o edital, e aí eu já mando em Word, para fácil preenchimento, o anexo com as informações e a carta compromisso para ser assinada. Maravilhoso, já vem tudo já detalhadinho, tudo pronto, não tem, não deu tempo, é muita coisa, não, já está tudo ali prontinho só para preencher e fazer.
É isso, vem tudo desenhadinho para não correr risco de não conseguir fazer, de não conseguir preencher. Que a gente sabe também que né, esses selos todos, muitas vezes, a dificuldade acaba sendo essa, né? Uma lista Sim, infindável de exigências que muitas vezes as pequenas e médias empresas, as empreendedoras não conseguem estar cumprindo. Então, muito legal também, assim, é um outro ponto importante do que vocês estão trazendo da lei, que é a facilitação de ter acesso, amplo acesso, né? Que a gente consegue aí aderir aí um número maior de empresas. sim. Obrigada, querida. Um beijo pela sua disponibilidade. Imagina. Botou seu número aí? Estou colocando agora. Ah, então tá. Pessoal, fiquem à vontade aí para Pronto. anotar que esse número é poderoso. Pronto, acabei de colocar aí no chat, coloquei o e-mail do Selo Empresa Amiga da Mulher e coloquei o meu telefone. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Vou correr para o centro do Rio, saindo daqui de Niterói. Mas foi um Pertinho, prazer estar com pertinho. vocês. É. Obrigada, tá? Até a próxima, então. Então, logo nos falaremos. Um beijo grande. Sim, sim. Beijo, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Então, vamos retomar aqui, pessoal. Viram que legal, né? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. A Mari está de olho aí no chat, qualquer coisa. Eu vou dar início aqui ao tema, mas, por favor, vocês fiquem super à vontade aí para poder manifestarem suas dúvidas, perguntas, porque é um tema novo, né? E um tema importante, bastante detalhes. Hoje a gente vai trazer aqui uma pincelada do que é, da formalidade, do que a gente obrigatoriamente precisa cumprir, e vamos dar início, então. O que a gente vai falar hoje no nosso tema? É o Programa Emprega Mais Mulheres. É uma lei instituída pelo governo federal, tá? Ela faz alteração à CLT, que é a Consolidação de Leis do Trabalho, e ela traz diversas obrigatoriedades para as empresas. Então, eu peguei alguns pontos principais e vou trazer aqui para vocês, deixando claro aí que vocês, por favor, podem me interromper a qualquer momento. Eu não tive como, né, na hora que eu fui fazer minha pesquisa aqui para poder montar a apresentação, não trazer um contexto histórico, porque o próprio nome da lei diz, Programa Emprega Mais Mulher, né? Então é um nome aí que você já pensa. Gera, de certa forma, curiosidade, né? O que será que essa lei está trazendo, mas por que ela está agora no ano de 2022, a gente aqui em 2023, por que ela está reforçando tanto o papel da mulher? E a gente vai ver no decorrer da apresentação com os dados históricos que eles ainda gritam, né? Eles saltam aos nossos olhos aí quanta luta a gente tem e teve e continua tendo no decorrer da nossa vida e do nosso histórico como mulher. Então, eu peguei ali a primeira vez, né, que foi falado o tema diversidade no âmbito da mulher, né? Então, foi lá em 1979, a ONU tem quando a gente fala, eu também sou consultora de ESG, a gente fala muito dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que ele traz uma Agenda 2030 de aplicação para as empresas, para a vida da gente, né, para a gente promover um ambiente mais diverso, mais sustentável. É muito legal a gente ver esse movimento, ainda é um movimento muito pequeno no Brasil, a gente tem no exterior, mas a gente também está vendo essa crescente e a gente fica feliz. A ONU tem a ONU Mulheres também, com diversas ações, que ela também reforça os propósitos, os objetivos, mas tão somente em 1979, né, é muito pouco tempo, foi realizado aí o primeiro Tratado Internacional de Direitos das Mulheres, promovendo aí, né, querendo, desejando a eliminação de todas as formas de discriminação. E aí a gente traz aí em 1948 que teve, né, reconhece o caráter universal de direitos humanos, mas que só em 1979 que a gente começa a falar especificamente de nós mulheres. Na minha pesquisa a gente traz dados de que a gente precisou ter autorização de meninas para frequentarem uma escola, dentre outras diversas situações aí, direito ao voto, direito ao trabalho, né? Foi preciso que a gente fosse liberada, autorizada por uma lei para poder trabalhar. E aí, quando a gente fala da ONU, a gente fala das empresas das empresas dos países que são, né, que fazem adesão ao pacto. Então, tem ainda países que isso talvez não possa ter ficado muito claro naquela época, lá em 1979,
E no Brasil, só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, é que a gente traz a igualdade entre homens e mulheres, né? Então, assim, a gente vê uma discrepância muito grande, uma demora excessiva nessa linha do tempo, nessa cronologia. E mais chocante ainda é que tão somente em 1999 é que a CLT, a Consolidação de Normas do Trabalho, ela começa a trazer direitos específicos para mulheres, né? Apesar da Constituição já prever a igualdade entre homens e mulheres, só em 1999 que a gente começa a ter aí o rol de direitos específicos para as mulheres. E aí, direitos como licença maternidade, eles só passam a vigorar a partir de 2002, né? Então, assim, a gente fica com um limbo aí de tempo. E o que aconteceu durante esse tempo, né? O que várias mulheres tiveram que fazer para a gente conseguir aí continuar lutando pelo nosso espaço. E aí, aqui eu trouxe mais a título de curiosidade mesmo para vocês lerem, no sentido de que chama a atenção, né, a data e a evolução, né? A gente tem direito de acesso a frequentar a escola, ir à faculdade, voto, a prática do futebol, né? A gente teve recentemente aí a Copa do Mundo das Mulheres, é muito bom a gente ver, é muito importante, mas quanto tempo, né? Só em 1985 foi criada a primeira delegacia para a mulher e a gente vê o quão importante é a gente ter esse atendimento diferenciado, especializado. A Lei Maria da Penha, né, que foi uma vitória, mas tão somente no ano de 2006, a Lei do Feminicídio, que vem depois, a importunação sexual, e agora, em 2021, que foi criada uma lei para prevenir e reprimir qualquer tipo de violência política contra a mulher. Então, a gente vê aí muita demora, né, na concessão aí dos direitos que deveriam ser adquiridos, né, desde logo, né? Não deveria ser dessa forma. E aí a gente traz essa inovação da lei, né? Eu vou chamar de inovação, apesar de ser do ano de 2022 ainda, a gente não está vendo a aplicação prática dela, e é isso que chamou a atenção da gente, é isso que motivou a gente fazer esse bate-papo hoje, esse encontro, porque a gente vai pesquisar, a gente não encontra muito, mas porque a lei não está em vigor, né? Muito se falou por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela teve um lapso temporal grande. Ela foi publicada em 2018 e só a partir de 2020 que foram obrigatórias as suas medidas, as sanções só estão vindo agora em 2023. Então, com essa lei aconteceu a mesma coisa. É um tema tão importante, a gente está valorizando as mulheres, valorizando a parentalidade, que é um tema que a lei traz de uma forma brilhante, porque ela dá o direito à licença para pais com filhos menores, né? E aí pais podem ser casais homoafetivos, podem ser adotantes, podem ser... Então, assim, não só a mulher precisa ficar né, que a licença maternidade é exclusiva para a mulher, tudo bem? Porque ela faz parte da amamentação, aleitamento, ela tem todo um fundamento também na saúde. Mas depois disso, a criança na primeira infância, ali até 6 anos, ela precisa desse cuidado e não necessariamente precisa ser só da mãe e no tempo todo só da mãe, né? Então, a lei trazer esse marco, esse conceito de parentalidade também é uma vitória para nós mulheres, dar esse tempo de 6 anos, que aí ela traz, não é que não vai ter que trabalhar, né? Ela traz a flexibilização de diversas normas dentro do que é o contrato de trabalho. Então, favorecendo e privilegiando mulheres com filhos menores em relação às demais colaboradoras. E aí ela traz medidas mínimas necessárias, que é essa lei do Programa Emprega Mais Mulher, a 14.457 de 2022, para trazer um ambiente seguro e saudável não só para as mulheres, mas para todos os colaboradores. Porque, como a gente viu, a Regiane fala, vocês não viram, a gente fez um bate-papo antes, e ela disse que dentro dessa, que a minha pergunta foi, dentro da coordenação de vocês, onde tem esse selo, essa coordenação tem há muito tempo, foi uma questão mais de curiosidade aqui da minha parte. E aí ela falou, é novinha, tem 11 meses, vai fazer 1 ano agora, mas a gente tem muitas ações, e uma das ações é para os homens, de responsabilização dos homens, porque não adianta só a gente estar falando sobre violência, sobre assédio com as mulheres, como dentro da empresa, não adianta eu reunir um grupo de mulheres, né, que aí a gente fala aí de exclusão em vez de diversidade, para tratar o assédio só voltado ali. A gente precisa tratar para todo mundo. Quando a gente fala da aplicação dos códigos de conduta ética nas empresas, a gente fala da conscientização, e ela tem que ser
desde a alta direção, da diretoria, todo mundo firmado com compromisso, até quem está na frente ali, que a gente costuma chamar do chão de fábrica. A gente precisa estar atendendo a todos aí, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, tenha acesso aos seus direitos, entenda exatamente, possa compreender, porque muitas vezes o que acontece, principalmente nas situações de assédio, e aí eu estou falando porque a lei vai trazer uma obrigatoriedade de pelo menos uma vez por ano todas as empresas, independente do tamanho e porte, terem um treinamento sobre assédio de diversas formas, né? Ela não exemplifica se vai ser assédio moral ou sexual, ela fala assédio e ela fala sobre violência no ambiente de trabalho também, que é uma vitória muito grande. Eu pesquisei também um dado do Tribunal Superior do Trabalho, que ele faz, né, óbvio, que ele está na ponta, então ele só vai conseguir medir o que virou processo trabalhista. E muitas situações não viram nem denúncias dentro da própria empresa, que dirá ações trabalhistas, mas é um número muito expressivo, muito gritante, do quantidade de número de ações que chegam e aí a gente ainda tem a barreira, né? Porque o Tribunal Superior do Trabalho ele é a última instância da Justiça do Trabalho, então para você chegar até ali, você teve que falar muito sobre aquele assunto e quando a própria Justiça do Trabalho ela para analisar casos de assédio dentro das empresas, o que ela analisa? Se a empresa está promovendo boas práticas, se a empresa tem canal de denúncias, que não precisa, né? A gente fala sempre chamar esse nome. Se a empresa tem um código de conduta ética, se a empresa tem um RH que se preocupa com as pessoas, que está preocupado em fornecer treinamentos, numa escuta ativa, se eu estou cuidando da saúde mental. Então, tudo isso que a gente está falando, ele é um trabalho de fomento para que, ainda que em último caso, porque não tem como a gente prever a atitude das pessoas, né? A gente vai prevenir para poder tentar evitar, mas em último caso, virou uma ação, olha o que eu estou fazendo aqui, e se isso aconteceu, foi uma exceção em último caso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Mari, tem alguma pergunta no chat? No chat não, pode seguir se quiser. Tá bom. E se vocês quiserem também levantar a mãozinha, a Mari está aqui nos ajudando como sempre, né? Maravilhosa ela também. Algumas temáticas da lei, então. O pagamento do reembolso creche, que é também muito conhecido como auxílio creche, né? A gente sabe que ele é instituído por algumas empresas, mas ele não estava previsto na lei. Ele era instituído em alguns acordos coletivos, algumas convenções coletivas de algumas categorias empresariais, mas ele não era previsto na lei, então isso também é uma vitória, que é um reembolso para o custo que a família, né, e eu não vou nem falar a mulher, vai ter, porque para ela trabalhar, ela vai precisar que o seu filho fique numa creche, ele fique com uma babá, com uma cuidadora, da forma que for preciso. Então, a lei trazer isso também é uma vitória muito grande. A flexibilização ali que eu falei um pouquinho do regime de trabalho, priorizando o regime de teletrabalho aos empregados, e aí olha que legal, não é só as empregadas, aos empregados com filhos de até 6 anos. Então, a gente tem essa vitória muitas vezes a gente sabe que o home office ele traz essa facilitação e ele traz a convivência mais próxima da mulher, da mãe, dos pais com os filhos, né? Então, você preservar isso, você priorizar isso é de tamanha importância. E ela faz a possibilidade de fazer regime de 12 por 36, que também é uma possibilidade boa, você trabalhar 12 horas ininterruptas e fazer essa escala por 36 horas. A compensação de horas. Então, hoje a gente, na pandemia, né, a gente falou muito, eu fiz muita live com a Conexão Talento, com o Lucas, com a Márcia, para poder falar sobre as medidas provisórias que entraram em vigor. Então, ela já trouxe flexibilização. Essa lei também, é importante falar, essa lei do programa Emprega Mais Mulher, ela é a conversão de parte de uma medida provisória da época da pandemia. A medida provisória, salvo engano, 1116, depois, se vocês tiverem dúvida, eu pesquiso melhor para vocês, mas ela é uma conversão, porque a gente teve um avanço muito grande dentro dos direitos trabalhistas aí durante a pandemia, e isso não podia se perder no tempo. Então, a possibilidade de serem realizados bancos de horas individuais, né? A gente, ontem, até um cliente da Conexão estava falando, antes mesmo da publicação dessa lei, ela falou, eu tenho 2 funcionárias, colaboradoras, mães, que estão em regime de
compensação de horas. Uma vem e fica até o horário do almoço e faz o restante do trabalho de home office, a outra não trabalha às segundas porque é o dia que não tem ninguém para ficar com o filho dela. Então, quando você percebe que é uma empresa que está preocupada mesmo, ela já ia praticando as ações mesmo antes da vigência da lei. E é isso que a gente quer trazer, né? Essa cultura de sensibilização, de preocupação que a gente quer trazer para dentro do RH das empresas, do compliance das empresas, né? Porque muitas vezes quando a gente fala, lá vem o compliance, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, e o compliance também ele é preocupado, né? Eu semana passada participei de um congresso onde eu ouvi a diretora de compliance do grupo Ambev, eu acho que ela era diretora, e ela falou que o tema da palestra era ISD, mas na verdade ela falava sobre saúde mental e que o pilar da saúde mental dos colaboradores era um pilar de governança dentro do compliance. E eu achei isso incrível, porque de fato a saúde mental ela não pode não ser obrigatória, principalmente no mundo onde a gente tem muito acesso à informação, muito acesso à tecnologia, então eu achei isso incrível. Então, no resumo aqui, tudo a gente está falando de compliance, a gente está falando de SD de uma forma indireta. A gente tem também a possibilidade da antecipação das férias, e aí quando a gente fala da antecipação das férias, é mesmo antes de ter o direito aquisitivo, que a gente sabe que quem trabalha, que tem carteira de trabalho registrada, a gente precisa, a cada 12 meses, você começa a ter o direito à férias só depois que você trabalha durante 12 meses. E na época da pandemia, uma das MPs também trouxe essa flexibilização. E quem ainda não completou os 12 meses, eu posso dar para essas pessoas porque foi uma determinação de fechamento integral, eu não tinha outra opção. Então, foi possibilitado esse adiantamento, né, essa antecipação, e depois isso vai ia se ajustando ao longo do tempo, em formato de folga, em formato trazer essa flexibilidade aí, repetindo, né, para um ambiente de trabalho dentro das normas da CLT, a gente só tem benefícios, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Os colaboradores eles ficam mais felizes quando eles conseguem ajustar de forma, é claro, desde que não prejudique o trabalho, né? Quando a lei fala ali no artigo da lei, regime de 12 por 36, ela fala desde que a função, desde que a atividade permita e que não gere nenhum prejuízo. Então, é tudo isso em conjunto, né? O empregador, a empresa, o empreendedor trabalhando em parceria com o colaborador, tirando um pouco essa submissão, né, que ela foi enraizada aí com o tempo, e a gente trazendo mais um conceito de parceria. E a gente tem a possibilidade da prorrogação da licença maternidade também. Eu não trouxe ali todos os detalhes da lei, depois quem quiser aí eu vou deixar o meu contato, vem também fazer um bate-papo comigo, senão ia ficar um assunto de lei muito extenso, muito cansativo para todo mundo, mas ela vai trazendo requisitos ali que devem ser cumpridos e ajustes, a forma que isso vai ser feito, e a gente aqui na Conexão também está aí reforçando, disponível para apoiar vocês, eu como compliance, e o time de RH também com a parte de treinamento, de soluções, que a gente trabalha sempre em conjunto, e aí a prorrogação da licença maternidade, que é o Programa Empresa Cidadã. O Programa Empresa Cidadã também é um programa novo, né, relativamente novo, que é o programa que, por incrível que pareça, a maior parte das empresas brasileiras ele não aderiu, que é aquele programa que é a licença maternidade, prevista na CLT, ela é de até 120 dias após o parto. E aí a gente tem uma questão muito importante, que é 120 dias após o parto. Se a gente teve um parto prematuro, a gente tem uma certa dificuldade nesse retorno ao trabalho. E aí o programa Empresa Cidadã é para as empresas que aderem, ele é um programa que ele dá benefícios fiscais para essas empresas que aderem. Então, a Regiane até falou isso, por enquanto o nosso selo aqui, retomando o selo do Amiga da Mulher, a gente não está dando benefícios fiscais, então é um selo de adesão, de conscientização. Mas esse da Empresa Cidadã, ele dá benefícios fiscais e ele prorroga a licença maternidade de 120 dias, que equivale a 4 meses, mas na hora da conta faz uma pequena diferença, para 6 meses, que aí a mulher ficaria 6 meses e prorrogaria as férias. Então, a prorrogação dessa licença maternidade, que a lei do programa Emprega Mais Mulher traz, é só para as empresas que estão aderentes ao programa Empresa Cidadã. Então, isso também é importante, porque a gente traz aí um reforço de que as empresas precisam dar atenção para esse programa Empresa Cidadã, porque ele é de muita importância, de muito valor. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu vou aplicar essa lei? Como é que eu vou conseguir o selo Amiga da Mulher? Como é que eu vou conseguir trazer essa aplicação para dentro da minha empresa? A gente vai fazer ações de capacitação, de orientação, de sensibilização. A gente precisa fazer uma
um diagnóstico da empresa, primeiramente. A gente precisa fazer uma pesquisa de clima para poder ouvir como é que estão os colaboradores dessa empresa, como é que esse assunto está sendo tratado, porque muitas vezes a gente sabe que esse assunto está sendo velado, ele é tratado pelos colaboradores, mas ele não chega no ouvido da alta direção, então isso também é muito prejudicial. Então, quando a gente começa com um trabalho de diagnóstico, a gente começa com um trabalho de pesquisa, de ouvir os colaboradores e cria para as empresas que não têm código de conduta ética, um código de conduta ética a partir das dores da direção, a partir do que a gente ouviu de escuta, que a gente ouviu, né, a partir da escuta dos colaboradores, os pontos de atenção ali, a gente faz um material muito bacana. Se a empresa já tem código de conduta ética, a gente reformula, a gente renova ele, porque o código de conduta ética ele precisa ser um documento vivo, ele precisa estar adequado à situação real. Então, o código de ética que estava lá valendo em 2019, pré-pandemia, ele não pode estar da mesma forma até agora em 2023. Não tem uma forma própria de periodicidade, não existe isso. Não existe também uma lei que determine a obrigatoriedade das empresas terem código de conduta ética, mas a gente vai vendo uma evolução na legislação, que é a lei que eu vou falar mais ali na frente, que institui o programa, a obrigatoriedade das empresas terem programa de diversidade, que ela já traz a obrigatoriedade das empresas terem um canal de denúncias, um canal de ética. Então, pela primeira vez, a gente traz na legislação, porque quando a gente vai levar essa conscientização para as empresas e aí para os diretores, para a alta direção, para os CEOs, para os donos, para os empreendedores, aonde que está a lei que me obriga a fazer isso? Né? E agora, em 2023, a gente conseguiu ter a legislação que traz, ao menos, a obrigatoriedade da existência do canal de denúncias, mas importante a gente frisar aqui, não adianta eu ter um canal de denúncia se não tiver um código de ética, porque eles têm que funcionar em conjunto, então a gente tem um trabalho aí para a gente poder construir nesse caminho. Então, essas ações do Código de Conduta Ética, quando a gente vai apresentar, porque a gente precisa apresentar ele para toda a empresa, a gente fala de compliance, a gente fala de normas e de regras, a gente traz esse trabalho todo e ele precisa ser contínuo, né? As ações de compliance dentro do RH, elas precisam ser contínuas. É uma inovação também que a gente trouxe aqui na Conexão Talento, a gente não traz o compliance, que normalmente o compliance é um setor separado da empresa, ele está com o pilar separado, a gente traz ele dentro do RH, a gente traz ações de RH, o compliance dentro do RH e uma vai complementando a outra. Então, a gente tem aí, o TST fez uma cartilha de prevenção de assédio moral e sexual, é muito legal, é uma cartilha muito autoexplicativa, ela é gratuita, ela está disponível no site, então, porque muitas vezes a preocupação das empresas e dos empresários mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Então, a gente tem ações que a gente vai conseguir fazer de forma gratuita ou pouco custosa, né? A gente vai de acordo com o que você tem hoje disponível para fazer isso. E aí, como a Regiane falou também, a gente precisa começar. Vamos começar com o que a gente tem, vamos documentar o que temos e a gente vai com o tempo se adequando e se ajustando da melhor forma. Então, a gente tem uma cartilha de promoção a respeito das diversidades das empresas, que é muito legal a gente ver esse movimento, porque quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de diversidade. Quando a gente está falando, né, de trazer esses temas de assédio, a gente também fala de diversidade, porque a gente não fala de assédio para um grupo exclusivo. Né? Respeitar a diversidade, quando eu respeito a diversidade, eu não tenho práticas de assédio, porque o assédio muitas vezes também está ligado ao não respeito à ética, às normas e não respeito à diversidade existente, que não tem como. E aí, como eu adiantei um pouquinho, essa lei aí novinha, essa aí é fresquinha, novinha, veio agora do segundo semestre de 2023, e foi, assim, uma felicidade para mim aqui como advogada, como atuante do compliance, dentro do RH, a gente vê a obrigatoriedade agora, uma lei trazendo a obrigatoriedade da gente ter alguns tipos de medidas dentro da empresa. Então, essa aqui eu trouxe o artigo da lei mesmo, porque ele é bem autoexplicativo e seria uma forma de vocês entenderem como que ele está previsto dentro da lei. Então, ela traz uma lei de igualdade salarial, né? Ela fala do programa de diversidade, mas o tema da lei é igualdade salarial entre homens e mulheres. De novo, uma vitória. Eu trouxe uma pesquisa que daqui a pouco eu vou mostrar. A gente ainda consegue ver muita desigualdade. E aí eu agora, em 2023, depois de eu falar lá na Constituição Federal, em 1988, que homens e mulheres são iguais perante a lei, eu tenho em 2023 uma lei para poder trazer, dizer, não, olha, homens e mulheres precisam, na mesma função, receber o mesmo salário, né?
meio louco eu quando penso aqui, né? Nossa, olha quanto tempo mais uma vitória, ao mesmo tempo uma felicidade da gente agora ter isso no papel e ter uma penalidade. Ter uma penalidade para as empresas que não estiverem praticando dessa forma. E o que a lei, como que ela, né, vai pensar de aplicar essa penalidade? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma perguntinha? Que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Ainda estamos no tempo, Mari? Ainda temos quanto Temos tempo? 30 minutos ainda. Ah, então tá bom, vai dar para a gente completar bem. Obrigada. Inclusive, eu compartilhei ali no chat a cartilha do Do TST. isso, sobre prevenção ao assédio sexual. Então, quem quiser, Ah, tá no chat. poxa, muito obrigada, Mari. Muito bom, porque vocês vão ver uma cartilha super autoexplicativa, super fácil da gente divulgar até nos grupos da empresa, né, de uma forma de conscientização também, já são ações que valem. E aí ele traz a lei, a nova, né, que ela complementa a lei do Programa Emprega Mais Mulher, por isso que eu quis trazer aqui para vocês de forma complementar, né, elas vêm num caminho. E aí ela traz a obrigatoriedade de mecanismos de transparência salarial e critérios remuneratórios. O que a gente lê? A gente lê, tá bonito aí, né, com os termos da lei. O que é isso? Obrigatoriedade das empresas terem plano de cargos e salários. Como é que eu vou dar transparência se eu não tenho um plano de cargos e salários estruturado? E mais, esse plano ele precisa estar claro para todos os colaboradores da empresa. É igual quando a gente fala do Código de Conduta Ética. Não adianta eu ter um bloquinho de papel aqui que está, né, aquele livrinho na entrada da empresa que ninguém nunca nem abriu, não serve para nada. Ele precisa estar sendo divulgado, reforçado, revisado a cada ano. A gente precisa estar fazendo ações com os comitês, né? E aí mais uma inovação aí que a gente criou com relação quando a gente faz o trabalho de compliance inicial, ali na empresa não tem nada, o que a gente precisa fazer? Que a gente cria o código de conduta ética, a gente cria o canal de denúncias, ou recria, ou ajusta, e a gente institui um comitê. E aí a gente instituiu para as empresas menores, né, de pequeno e médio porte, até pela questão do número de colaboradores, o comitê de ética, diversidade e sustentabilidade. Vamos aproveitar para falar desses temas num comitê só, porque a gente aproveita as pessoas e a gente aproveita o tempo. E isso a gente fez antes dessas duas leis entrarem em vigor. A gente teve um insight, eu tive um insight, falei, vamos fazer dessa forma, e agora a lei ela só complementa isso, ela só complementa que esses temas eles não podem estar separados. Não adianta eu ter um comitê só para ética, um só para diversidade, um só para sustentabilidade. Esses temas estão completamente integrados, aí a gente fala do ISD de novo, e um complementa o outro. Então, eu preciso ter o plano de cargos, retomando aqui para a lei, o plano de cargos e salários transparente, estruturado, acessível para todo mundo. A gente precisa fazer esse incremento, quando ele fala em incremento à fiscalização contra a discriminação, também é o complemento do cargos e salários, né? Também somos nós, vocês, na qualidade de empreendedores, de empresas, de colaboradores, estarem vendo, mas isso aqui está certo. Porque o que a gente vê na prática? Muitas empresas. Eu, mulher aqui, Carol, tenho um cargo chamado advogada A, porque pararam de usar número, né? E eu tenho um cargo advogada B, e o meu colega, que é advogado, que trabalha aqui do meu lado, faz as mesmas coisas que eu, ele tem um cargo advogado A. E aí, muitas vezes, a empresa justifica o aumento de salário por causa disso, mas não está claro o que o A e o B faz. Por isso que o plano de cargos e salários ele é tão importante, porque ele vai desenhar de forma customizada, né, para quem não tem ou para quem precisa remoldar ele vai ouvir os colaboradores, criar cargos, se forem necessários, e ajustar para todo mundo saber, eu preciso uma trilha de desenvolvimento, né, saber aonde eu vou chegar e aonde eu quero chegar e como é que vão ser os critérios remuneratórios. E aí, o queridinho, que é a disponibilização de canais específicos para denúncias, e aí é que ele fala específico da questão salarial, mas não é só para isso, né? Porque aqui ele traz a obrigatoriedade de ter esse canal como meio seguro, mas que não é só isso. Então, a gente, no trabalho que a gente vem fazendo de compliance, né, de ESG nas empresas, a gente já tinha toda essa adequação, porque a gente já tinha plano de cargos e salários, a gente já tinha ações de conscientização de treinamento e o canal já estava sendo criado. Aí ele traz também. É isso que é o meu querido, eu me antecipei. A promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho.
que abrange a capacidade de gestores, respeito, equidade entre homem e mulher no mercado de trabalho. Então, é a obrigatoriedade das empresas terem programas de diversidade. E aí, precisa ser um programa muito caro, muito extenso? Não, ele vai ser adequado ao tamanho do seu negócio, à sua missão, visão e valores da sua empresa. Então, ele vai estar integralizado com isso. E aí fomenta a capacitação e as mulheres a permanência e a ascensão no mercado de trabalho. A lei também, 14.457, ela traz essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para poder as mulheres se capacitarem, elas estudarem, e algumas sem prejuízo na remuneração, outras com prejuízo na remuneração, mas mantendo o contrato de trabalho, né? Porque muitas vezes nós, mulheres, mães, não conseguem ter o tempo para poder fazer essa capacitação em meio à correria do dia a dia, e aí a empresa te dando essa possibilidade, eu te dou o tempo, eu não tenho como te pagar, dependendo da empresa, fica na flexibilização, mas eu te dou esse tempo para você estudar, para você poder ascender, e o selo Amiga da Mulher também fala sobre isso. E aí, finalizando aí sobre a lei 14.457, que é a lei do programa Emprega Mais Mulher, ela diz que as empresas que fizerem boas práticas, elas vão concorrer a um selo Emprega Mais Mulher, que é um selo de diferencial, de reputação, que a gente fala muito sobre ESG. Não é simplesmente ter um selo e tirar um selo para poder ele estar colado lá na marca, junto à marca da empresa. É para que a empresa seja certificada com as práticas que, de fato, a empresa está realizando diariamente, que isso seja renovado periodicamente, que haja ainda que não haja incentivos fiscais, né? Isso tem a ver, está completamente ligado à reputação das empresas, de como a empresa vai se posicionar e se portar perante a sociedade com relação ao tema. Só que esse selo não foi instituído até agora, né? A lei é de 2022, ela demorou aí um tempo para poder entrar em vigor da sua publicação, que foi pequeno, foi de dias, e esse selo ainda não existe. Então, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a Regiane, e que nos apresentou esse selo, né? Na verdade, a gente teve acesso ao selo antes de conhecer a Regiane, só que era um dia que a gente tinha para poder certificar as ações. Então, o governo federal, o governo estadual, ele conseguiu ler, né, essa ausência do governo federal e complementar. Apesar do selo da Amiga da Mulher, ele não fazer menção direta à lei do programa Emprega Mais Mulher, né, que aí eu acho que entra aí como uma falha, porque eles deveriam estar interligados, porque os governos precisam se conversar, os governos, as prefeituras, mas aí ele traz uma possibilidade, já que não existe o selo Empresa Mais Mulher, vamos para o selo Amiga da Mulher, que tem a finalidade complementar. Então, assim, eu amei. Mari, eu acho que não tem necessidade da gente passar o vídeo de novo, né? Porque eu acho que todo mundo que estava aqui já... E aí, qualquer coisa, de repente, a gente divulga lá no grupo, né? Para quem tiver curiosidade. E aí eu vou passar aqui direitinho, que aí é a carta de compromisso. Aí ela deu esse QR Code, eu vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês, que é para você se inscrever, para sua empresa se inscrever, só você ler. Depois a gente também vai compartilhar no grupo, para ter o acesso aí ao edital, e tudo está, de fato, muito simplificado, no sentido de ter mais um planejamento e você firmar o compromisso, né? Ali, a proposta do selo rápido agora é que a gente vai firmar o compromisso, a gente vai documentar as ações que a gente já tem, quem já tem um planejamento estratégico, né, ajustar o planejamento do ano de 2024 e incluir ações aí voltadas para a aplicação dessa lei. Então, o que é a conclusão, né? O que a gente consegue ver? Quando a gente fala do ESG, do compliance, a gente está sempre falando de regras, normas e políticas e boas práticas. Então, é necessário o tempo todo que a empresa tenha um compliance, um jurídico atuante, porque você vê o que a gente traz de inovação aí em um ano, de 2022 para 2023, um pouquinho mais de um ano, e que a gente ainda não está vendo essa divulgação importante. Quando a gente vai falar de um selo tão importante, que é o Amiga da Mulher, que o governo, né, estadual é uma preocupação de construir isso dentro do nosso governo como Vitória, a gente precisa ter essa conscientização também dentro das empresas, que todo dia a gente tem uma lei nova e todo dia a gente precisa estar adequado aí a uma nova questão, mas que muitas vezes, quando a gente está falando de boas práticas, que foi o que aconteceu com os nossos clientes, a gente teve um cliente que a gente foi certificado ali o melhor de RH. Quando ele faz parte de um grupo maior, o grupo foi cobrar, eu preciso que você esteja adequado a essa lei, a gente já estava com essas práticas lá, né? O olhinho da gente, nossa, brilha, porque
pensando em boas práticas, a gente vai estar sempre se antevendo à lei, porque a lei acaba que ela só vem depois que muita coisa aconteceu. Então, quando a gente fala de boas práticas, da implementação da equidade, diversidade, a gente está trazendo esse tema para dentro das empresas agora, mas a gente está, de certa forma, tardio, né? Quando a gente fala da primeira vez que os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU foram falados, o ODS, né? A gente tem muito tempo, a gente ainda tem 7 anos para adequação à Agenda 2030, mas se a gente não começar, a gente não vai, a gente fica parado no tempo e a gente fica para trás. Porque o que o ISD faz, né? Ele traz as práticas ISD. É reputação para sua empresa, é visibilidade, ele aumenta a cadeia de valor, ele fomenta a cadeia de valor, porque qualquer uma de nós aqui, sejamos nós empreendedoras, empresárias, sejamos nós colaboradoras, a gente está em alguma ponta na cadeia de consumo. Então, a gente precisa estar adequado a essa normatização ISD, porque isso destaca. Vocês, a gente fala do mundo aí da era dos consumidores conscientes, e quando a gente pega a pesquisa do ano de 2022, que 23 ainda não saiu, mais recente, a gente tem um percentual de mais de 70% de pessoas respondendo às pesquisas que estão dispostas a pagar mais caro para produtos e serviços sustentáveis. E aí, quando a gente fala desse sustentável, não é só ligado ao meio ambiente. Sustentável, a gente fala da sustentabilidade empresarial, do cuidado com as pessoas, da preocupação com a diversidade, de eu ter vagas afirmativas, isso também é muito importante, um processo seletivo, né, que é a ponta da entrada ali, eu preciso ter vagas afirmativas, eu preciso ter um processo seletivo diverso, né, a Conexão acabou de fazer também um processo seletivo de estágio voltado para a diversidade, um projeto lindo, né, quando a gente vê isso, nossos olhos brilham, isso deveria ser comum, né, e é por isso que a gente está aqui hoje, a gente está gravando essa reunião, porque é muito conteúdo, é muita coisa, mas deixando a gente aí à disposição para poder dar todo esse suporte para vocês. E olha essa pesquisa aí, Carol, que eu quase caí. Oi. a Thaís perguntou se a conexão ajuda nesse processo de adequação. A gente está prontíssima para receber vocês, a gente já está com a estrutura toda montada, tanto para adequação à legislação do Programa Emprega Mais Mulher, da lei do Programa de Diversidade, né, que eu estou chamando ela, né, eu intitulei ela de Programa de Diversidade, mas ela é a lei que fala da igualdade de gênero, né, não vai, se vocês pesquisarem, não tem a lei, mas ela é para poder trazer essa igualdade de gênero, é dentro de um programa de diversidade, quanto para o selo Amiga Mais Mulher, e a gente tem que correr, porque, salvo engano, a data ficou 30 de janeiro, então a gente tem um tempinho curto, mas dá tempo, a gente está montando uma força-tarefa aí para poder à disposição de vocês, então no final tem os contatos da Conexão, o meu contato, Mari vai deixar também, a Manu, que é o nosso comercial também, ela estava aqui, eu não sei se ela ainda está também, então a gente já está 100% alinhada, esperando vocês, e super animada, para a gente conseguir o máximo de empresas com esse selo aí, para a gente trazer também para a nossa cidade, Niterói, né? Essa reputação também de muitas empresas aderindo a esse selo. Tem mais alguma perguntinha, Mari? Não, é sério. E aí eu trago esse gráfico aí só para complementar tudo que a gente falou, e a evolução histórica e a forma, né? A gente ainda tem um número muito expressivo de mulheres que ainda não estão em cargos de gerência, de direção. Eu trouxe aqui cargos de gerência, mas a pesquisa é grande e ela vai trazendo muito isso, né? A gente tem aqui 2022, né, que foi a última, 39% de mulheres para 60% de homens. Então, assim, é um número muito gritante. Então, assim, a lei vem no momento oportuno também, apesar de tarde, no momento oportuno, porque a gente precisa fazer esse número virar. A gente precisa que sejam mais de 60% de mulheres e não de homens nesse cargo, e por isso é tão importante o que a lei prevê, da gente dar a capacitação, da gente dar, o do governo também, ele dá essa possibilidade do fomento a ascensão das mulheres mesmo, né? A gente dá esse suporte todo para que a gente alcance e a gente privilegiar, nós mulheres, nos privilegiarmos, nos contratarmos de empresas de mulheres, de empresas que praticam a diversidade, que tenham sócios diversos, que prezem pela diversidade, que tenham mulheres negras em posições de comando, porque aí quando a gente vai para essa área da diversidade também, eu tenho me aprofundado muito dentro desse estudo. Eu vi
foi uma espécie de uma live também sobre lá na Defensoria, falando sobre o acesso à justiça, o acesso aos cargos, o acesso ao concurso público. Então, a gente tem um número muito aí também gritante aí quando a gente fala disso. E aí o rendimento habitual, né? Quantos por cento dos homens ganham mais do que as mulheres? E é o que a lei quer proibir. A gente não pode ter homens e mulheres ganhando salários diferentes. Então, a gente vê uma linha aí decrescente, né? Uma queda, mas ainda é um número muito alto, e agora a gente tem a legislação para poder coibir isso. E aí, um ponto importante é falar, mas, Carol, tá bom, a lei, o que eu vou sofrer algum tipo de penalização, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar do compliance, mas aonde está a lei que me obriga a ter um código de ética? Onde está a lei que me diz que tem que ter um plano de salário? Tá bom, a lei está aí. Mas e se eu não fizer? Como que eu vou ser penalizado? Então, a lei institui aí diversos níveis, como da Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Eu gosto de fazer um paralelo que ela vai fazendo. Para empresas que cuidam das boas práticas e têm isso certificado, a pena vai ser menor, claro, tudo desde que comprovado. Para as empresas que dão treinamentos, conscientização, isso, essa pena vai ser diminuída, e para as empresas que não fazem nada, a pena vai vir a ser agravada. Então, a gente tem a lei prevê uma penalização para as empresas que não cumprem isso, né? E isso também é um ponto muito importante. Eu vou voltar só um pouquinho, porque aqui na parte da lei dessas ações de capacitação aqui, a gente traz, né, e aí eu vou repetir, que dentro da lei do programa Emprega Mais Mulher, a gente tem a obrigatoriedade de, pelo menos uma vez por ano, eu ter pelo menos um treinamento de assédio. Aí eu estou reforçando porque isso é importante. Pelo menos uma vez por ano, porque dependendo do tamanho da empresa, a gente vai precisar falar mais disso. Dependendo do que a gente ouvir na pesquisa de clima, a gente vai precisar reforçar esse tema, porque se for uma empresa que tiver com um clima não muito bom, com algumas situações de possível assédio, a gente vai ter que estar reforçando isso em pequenas ações. E aí vocês podem estar se perguntando, olha, mas na minha empresa a gente tem um público mais um chão de fábrica, como que eu vou fazer isso? Então, a gente tem treinamentos para todos os níveis. A gente usa uma linguagem clara e acessível. Se eu vou para um treinamento de diretoria, eu vou levar uma linguagem mais de lei, e aí eu consigo trazer conceitos mais complexos, mas se eu estou lá no chão de fábrica, a gente está falando a linguagem deles, a gente desmistifica, a gente traz para a realidade deles. O que é, você está entendendo? A gente faz, às vezes, uma forma de uma roda de conversa, de uma forma não tão formal como uma palestra, porque muita gente vai achar chato, não tem paciência. Muitas vezes o pelo compliance não, mas a gente gosta de falar muito isso, precisam ter um excesso de formalidade, pode ser um bate-papo, a gente pode trazer isso no formato de sketch, a gente pode fazer isso no formato de talvez uma dinâmica ali mais tranquila. Então, é isso, a gente precisa ter pelo menos uma vez por ano um treinamento por assédio. Era para já 2023 todas as empresas estarem adequadas, e quem não está ainda está em tempo, vamos correr, a gente ainda tem, a gente também está fazendo esse trabalho, esse treinamento de assédio, a gente está até com uma agenda corrida entre festas e treinamentos de assédio, né, Mari? Que aí tem as festas de final de ano e os treinamentos de assédio para poder deixar todo mundo adequado. O importante é que as empresas estão recebendo de coração aberto, tá todo mundo, vamos fazer, bora fazer, sem questionamento se é legislação, se tem penalidade, e é essa conscientização, né? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês, empresários, colaboradores e empreendedores. A gente precisa estar fazendo as ações independentes. Qual é a pena que está prevista na lei? Não importa, né? Na verdade, vamos deixar isso de lado, a gente precisa estar tratando, é um assunto tão importante, e a gente pensou, né? A gente vai trazer esse assunto assim, né? Falar que é palestra de assédio, muitas vezes mas é por esse motivo, né? Por esse assunto ter sido velado durante tanto tempo, que a gente tem muitos casos. Quando a gente não incentiva, quando a gente vai apresentar os códigos de conduta ética para os colaboradores, para a empresa, a gente fala, meros indícios são importantes, porque às vezes meros indícios, eles vão mostrar um caminho para a gente. Quando a gente pega um mero indício que chegou ao conhecimento, porque não necessariamente ele precisa chegar ao conhecimento do canal de denúncias, a gente deixa o RH muito aberto, como canal de confiança. Muitas empresas têm uma diretoria muito aberta, sócios, diretores, CEOs muito abertos, como canal de confiança também, mas muitas pessoas têm medo de retaliação. E se eu falar, eu vou ser demitida? E se eu estiver sofrendo assédio pelo meu chefe? Como que eu vou contar para o meu chefe, né? Então, é isso que a gente traz também, a preocupação, e aí o canal de denúncias, a gente garante ali
o anonimato. E aí, quando a gente recebe essa mero indício numa investigação, a gente teve isso essa semana que passou num cliente nosso, era um mero indício. Possível assédio, a pessoa que sofreu identificava como assédio, mas a gente precisa investigar. A partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente, de forma sigilosa, garantindo integridade, sigilo, tudo, a gente vai fazer uma apuração. E quando a gente vai fazer a apuração, a gente vai ouvir possíveis envolvidos, possíveis testemunhas. Tudo tem os dois lados, tudo tem um ponto de vista e tem um lado da lei. A gente precisa ver se de fato foi cometido excesso e se de fato quem sofreu talvez não esteja num momento bom e está dando um aumento naquela situação, naquele momento, que dentro do contexto, isolado. Então, a gente vai fazer a apuração e aí a gente já consegue ter um diagnóstico muito prévio para identificar problemas futuros. Ah, isso é certo? É certinho? Não. Mas é muito, vou dizer, mais de 90%, talvez, vou começar até a registrar esses dados que eu não tenho, talvez mais de 95% assertivo, porque a gente já começa a identificar ali, seja por parte de quem relatou, ou por parte de quem relatou, de quem sofreu, seja por parte de quem está sendo citado, ou de quais pessoas estão sendo citadas dentro daquela situação, a gente já consegue ver condutas de colaboradores que vão deixar a gente alerta e a gente tomar as medidas previamente. E por isso que é importante essas ações de conscientização, porque quando eu deixo a pessoa, o colaborador seguro de que ele pode ir ao canal de denúncias, de que a empresa não vai fazer nenhum tipo de retaliação para ele, porque quando a gente ouve as pesquisas, é unânime. A maior preocupação em todas as empresas tamanho e porte dos colaboradores. Você se sente seguro de fazer uma denúncia hoje, né? A situação a gente pergunta hoje. Não, por quê? Medo de retaliação. E aí, retaliação é ser mandado embora, ser diminuído de cargo, ser rebaixado de função, coisas que sequer são permitidas pela lei, mas que a gente sabe que as empresas fazem e fazem mesmo, infelizmente. Então, é um trabalho todo em conjunto, é um trabalho muito maior do que só a aplicação da lei, mas ele precisa começar para ontem. A gente precisa estar muito alerta a essas situações. Quando a gente dá o treinamento de assédio, a gente ouve muito falar, assédio moral e sexual, mas a gente tem conceitos, a gente tem classificações do assédio, a gente tem a tipologia do assédio. Então, a gente vai se aprofundando, porque às vezes também, por falta de conhecimento, a pessoa que sofreu o assédio, ela não entende aquilo que está acontecendo, às vezes viveu isso a vida toda, por uma experiência de vida, às vezes por uma questão de saúde mental mesmo, que ela não está no momento bom naquele momento, e aí aquilo ali não passa como uma coisa ruim para ela. Então, é esse trabalho todo aí, muito legal e muito... É muito bom a gente estar ensinando, eu estar aqui hoje, eu estou muito feliz de estar com vocês, de poder estar dividindo o meu conhecimento, isso me motiva a gente pegar uma lei, ler ela de ponta a ponta, né? Eu falei, o Lucas não está aqui hoje, mas na pandemia eu fiz muito isso, você dormia, acordava, tinha uma medida provisória nova, e agora, vamos, né, os RHs e os DPs que ficaram doidos, fica em casa, não fica em casa, volta, pode home office, não pode home office, trabalho híbrido, e a gente foi fazendo esse trabalho em conjunto, adequando, fazendo os acordos, dando todo esse suporte. Então, tenho mais alguma pergunta, Mari? Tem uma pergunta da Elaine. Ela perguntou se é Tá. obrigatório para todas as empresas ou somente as que são obrigadas a ter CIPA. É obrigatório. E aí, isso é uma questão muito interessante que ela estava relatando, né? Porque a lei, ela vincula o lugar, ela vincula de forma sugestiva, que o lugar que tem que acontecer essa palestra é na CIPA. Mas ela não vincula que só as empresas que têm CIPA precisam fazer o treinamento de assédio. E aí a gente vai muito maior. As empresas terem CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem um regramento previsto numa NR, salvo engano, NR5. E aí ela vai muito para a questão de prevenção de acidentes. E aqui, antes de vocês entrarem, eu estava até dividindo com a Mari, falei, Mari, eu não entendi até agora por que deram essa responsabilidade para a CIPA, porque não faz sentido nenhum. Isso é responsabilidade do RH, isso sempre foi, mesmo antes de existir a lei. Muitas CIPAs ficam vinculadas à gestão e à direção de recursos humanos, porque elas precisam trabalhar em conjunto, né? A prevenção de acidentes, ela também anda, na verdade, né, o RH ele anda de conjunto né, eu estou falando aqui da CIPA, mas ele é a ponta da empresa, porque ele precisa estar ali interligado com todos os departamentos. Então, ela pode trazer uma interpretação diversa à lei, porque como ela fala que isso tem que vir da CIPA, mas não traz a obrigatoriedade de vir da CIPA, que isso é importante, e é muito legal que quando a gente faz o estudo aprofundado da lei, a gente vai vendo que
um artigo, um parágrafo e um inciso, ele nunca pode ser interpretado, quer dizer, nunca não, né? Às vezes ele pode ser interpretado de forma isolada, mas muitas vezes ele não pode, porque a informação vai estar ou no parágrafo acima ou no parágrafo abaixo. E aí você traz ali questões que vão dar margem de interpretação. Mas então, respondendo a sua pergunta, o treinamento de assédio não é só obrigatório para as empresas que têm CIPA. Para a empresa que tem CIPA, ele sugere que seja feito pela CIPA, mas que também não entendo aqui, né, como compliance, ser o órgão mais indicado. Eles estão trabalhando com prevenção de acidente voltado para a medicina e segurança do trabalho, né? Por que aí a gente vai falar da saúde mental no amplo, faz sentido estar ligado à CIPA, saúde e segurança mental. Mas ele está muito mais ligado às ações de diversidade, ao programa de diversidade, ao compliance, do que a CIPA propriamente dita. Porque não adianta eu dar essa responsabilidade simplesmente para a CIPA, sem qualquer tipo de treinamento, porque ela não vai ter o acompanhamento, a efetividade, a sensibilização que a gente precisa. Tá? Então, é obrigatória para todas as empresas, elas tendo CIPA ou não. Respondi a sua pergunta? Quer falar? Tá ótimo, entendi sim. É porque realmente, quando eu estudei a lei, eu fiquei com essa dúvida, né? Se estava atrelado só a empresas que realmente possuíam CIPA ou que tivessem vinculados a algum sindicato, alguma convenção ou não. Meu entendimento, inclusive, era que somente teria aplicação se ela não tivesse ligada a nenhuma convenção. Mas agora, ouvindo sua fala, eu vou reanalisar a lei e vou indicar para os meus clientes também. Perfeito, Obrigada. muito obrigada. Obrigada pela pergunta, pela sua contribuição. É muito importante essa troca por isso. E se eu te falar que eu encontrei na minha pesquisa também gente falando em sentido diverso, eu encontrei também. Mas eu acho que a gente pode pensar que hoje muito mais num todo, né? Da aplicação prática da lei, é óbvio, a gente precisa seguir a lei, mas no sentido da conscientização, porque se eu pego a lei do programa de diversidade, que é a lei que vem depois, né, no sentido de você, aí como contador, indicar para os seus clientes, a lei seguinte, ela não faz nenhuma menção à CIPA e ela traz a obrigatoriedade do programa de diversidade. E aonde que eu posso colocar esse treinamento de assédio? Dentro do programa de diversidade ou dentro do programa de compliance. Então, vamos ultrapassando aí as leis, usando as leis em conjunto também, por isso que hoje o tema era o programa Emprega Mais Mulher, mas a gente tem que trabalhar a lei da igualdade salarial que traz o programa de diversidade, porque elas vão se complementando, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ter mais lei aí para o próximo ano, nesse sentido, e corroborando com o selo do governo, e aí, Elane, se você também, um argumento bom para você estar falando com seus clientes no sentido do selo Mais Mulher, que vai ter essa primeira rodada esse ano, mas que ele vai ter uma periodicidade anual, é que eu preciso ter isso documentado. Então, independente da CIPA, da lei do tamanho de empresa, para a gente não ficar só estrito a isso, a gente trazer o maior para ele. Vamos certificar sua empresa, vamos trazer uma reputação. A lei prevê esse selo, mas vamos trazer um outro selo do governo. Mas muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma pergunta? Mari, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Foi isso mesmo. Foi isso, né? Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que essa época de final de ano é uma correria, todo mundo em festa de final de ano, deslocamento. Vou pedir para vocês lerem esse QR Code aí da tela para poder. E esse não é avaliação, não, né, Mari? É o outro. É o e-book, é o. Desculpa. Essa é a minha rede social, para quem não me conhece, meu Instagram. Fiquem à vontade para me chamar lá. A gente publica vídeo, conteúdo, juntamente parceria com a Conexão Talento. A gente fez um trabalho incrível também para as mulheres que não são do grupo Somos Empreendedoras. Eu sou a mantenedora de compliance de lá. A gente fez um trabalho, a gente construiu um código de conduta ética, a gente criou um regimento interno, porque muitas vezes a gente, não, mas é uma associação, não, também é uma empresa, a gente também precisa estar falando disso. Agora, eu fui convidada recentemente para ser vice-presidente da Comissão de Compliance da Associação de Advogados da ABA de Niterói, que é a associação que eu faço parte da comissão. Então, a gente também está trabalhando aí nesse reforço, aí nesse trabalho, nesse mutirão do compliance para a gente fazer isso acontecer. E aí eu trouxe de presente para vocês o e-book de ESG, que ele está totalmente ligado a tudo que a gente falou hoje, que é o Por Onde Começar. Ele é um e-book que foi feito por mim, aí, idealizado. A gente está agora para 2024, vamos atualizar ele também para incluir essas alterações da legislação aí, que
ainda não tem, mas é um excelente manual. Tipo, eu não tenho nada, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero dar entrada nesse selo da mulher e eu ainda não tenho nada. Vai nesse e-book, dica. Vai ter várias ações aí afirmativas que vocês vão poder fazer, que vão ajudar vocês aí a conseguir o selo, e a gente aqui, de novo, nos colocando à disposição na Conexão Talento, a gente vai fazer esse trabalho, a gente já está com esse programa todo estruturado. Na segunda-feira, eu e a Márcia Bastos, que é a sócia da Conexão Talento, ela vai estar se reunindo com a Regiane de novo, para a gente poder fazer mais detalhes e trazer o melhor possível aí para as nossas empresas de Niterói. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Sei que tem muita gente aí no deslocamento, mas se vocês puderem abrir aí um pouquinho, só para a gente poder tirar uma foto, para a gente registrar esse momento. E está gravada a palestra, e a gente vai tentar ver se a gente consegue subir isso para o YouTube para vocês poderem acessar de novo, indicar e colocarem os RHs das empresas para assistirem também. Lembrando que eu coloquei o link do nosso grupo que a gente criou, né, exatamente para falar sobre o programa, compartilhar artigos, vídeos educativos. Então, se você se interessa, se você tem essa disponibilidade, eu coloquei aqui no chat o link do grupo. A gente vai estar sempre lá falando com vocês e compartilhando essas dicas aí que a Carol vai estar dando para vocês. E o link também do encontro, eu vou colocar lá para todo mundo, quem chegou mais tarde, pode ficar tranquilo que eu vou colocar lá para vocês assistirem. Ai, que ótimo, muito obrigada. Você tira uma fotinho da gente, Mari, quem puder aí, que tiver, para poder abrir as câmeras, por favor, vamos dar um sorriso lindo para registrar esse momento tão importante. Vou esperar a galera abrir, que tá abrindo aí. Tá abrindo, tá bom. Vou tirar, hein? Vou tirar. Sorrisão. Foi. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Meu telefone está lá no grupo também. Vocês fiquem à vontade para poder me chamar para tirar qualquer dúvida. E vamos aí nos unir para o selo Mais Mulher, para o selo Emprega para Adequação à Lei Mais Mulher. E até a próxima, gente. Beijo grande. Tchau, gente. Obrigada.